Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de geração, transmissão e distribuição até o consumidor final, que são a gente. Pessoal, muitas vezes a gente consome energia, a gente tem energia elétrica em casa, a gente liga uma TV, liga um ar-condicionado, liga uma geladeira, liga uma máquina de lavar, bota um celular para carregar, várias coisas, movido a parte da energia elétrica. Mas poucas pessoas sabem como ela faz até chegar nas nossas casas, no nosso local de trabalho, nas indústrias. Poucas pessoas sabem como é esse processo. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco passo a passo as etapas, cada etapa, a parte da geração, transmissão, distribuição, até chegar no consumidor final, que somos a gente. Eu vou começar falando agora sobre a parte de geração. Geração, quando a gente fala na parte de geração, a gente está gerando algo. Como assim? Estou gerando algo. Nada se, como a gente tem na física, nada se cria, tudo se transforma, certo? Eu vou ter no contexto como eu tenho uma usina hidrelétrica. Eu vou dar um exemplo de Paulo Afonso, na Bahia. Eu tenho uma usina hidrelétrica em Paulo Afonso. Ela vai gerar energia elétrica, certo? Só que isso, a gente tem o nível da água, a gente chama assim de montante. O montante da água é o nível da água, a parte alta, e tem mais jusante, é a parte mais baixa. Essa parte mais baixa, onde vai estar os canos de adução, que é onde vai passar a água para passar pelas turbinas. Com isso, as turbinas vai gerar energia mecânica. A gente vai ter a força cinética da água, porque a água está nesse nível, nessa altura, e a gente tem a descida da turbina nessa descida aqui. Pode perceber que tem uma inclinação de uma queda. Com esse nível de queda, a gente vai ter uma força que vai fazer mover as pás, as turbinas, que vai gerar energia. Vamos transformar energia cinética da água em energia mecânica das turbinas. Essa energia mecânica vai mover as turbinas, que vai alimentar um gerador. O gerador ele vai gerar energia elétrica. A gente vai ter energia cinética, energia mecânica e gerar energia elétrica. Com isso, gerar energia elétrica nesse processo vai passar por um exemplo. Na usina de Paulo Afonso, ela sai da sua geração, um nível de tensão, eu vou colocar 13.8, 34,5 kV. Quando eu falo 34,5 é 34.500 mil volts. Eu convertendo, boto 34,5 kV de tensão, de nível de tensão. Só que esse nível de tensão é muito baixo. Com isso, se a gente tem um nível de tensão na saída da usina, da hidrelétrica, 34,5 kV, um exemplo, a gente vai passar por uma subestação elevatória. Essa subestação elevatória ela vai elevar o nível. Como assim? Eu tenho 34,5 kV, vou passar por uma subestação elevatória, por transformador de elevação, que eu vou elevar o nível de tensão para 500 kV, 700 kV, 500 mil volts, 700 mil volts de tensão, de nível de tensão. Aí vão me perguntar por que eu elevo o nível de tensão. A usina gera um nível de tensão baixo, um nível baixo, e eu estou elevando o nível de tensão por causa da distância do percurso. Como assim? Eu vou ter um longo percurso na transmissão. Se eu jogar na transmissão 34,5 kV, tem 34.500 volts na linha de transmissão, com um percurso longo, eu vou ter perca na minha geração no percurso. Vou ter perca.
Com isso, eu vou elevar meu nível de tensão 500 kV, 700 kV, 230 kV. Eu vou elevar meu nível de tensão. Eu elevei meu nível de tensão na subestação elevatória, na saída da usina, para 500 kV. Joguei na linha de transmissão. Saí da geração, expliquei a parte da geração. Vou explicar agora a parte da transmissão. A parte de transmissão é tudo que interliga o Brasil, o sistema SIM, o Sistema Interligado Nacional. Tudo que é gerado em Palafonso, em Itaipu, em todas as hidrelétricas, nas usinas geradoras que são integradas no sistema SIM, Sistema Interligado Nacional, ela passa pela linha de transmissão, injetada na linha de transmissão. Injetou, saiu de Palafonso, 500 kV, injetou na linha de transmissão. A linha de transmissão vai ter aquele percurso que vai jogar aquele nível de tensão, jogou 500 kV na linha de transmissão. A linha de transmissão vai fazer um percurso. Fazer um exemplo, 500 kV na linha de transmissão, uma longa distância. Eu sei que essa longa distância eu vou ter perca de energia, só que eu elevei o nível de tensão para minimizar as percas. Eu vou ter percas por efeito corona, por várias outras percas eu vou ter. Aí com isso a gente eleva o nível de tensão. E pode ter, o pessoal vê, quando viaja nas estradas, vê linha de transmissão e vê assim uma rede com quatro fios, 3 fios, um lado só com 3 fios, por exemplo. A gente tem as 3 fases, RST, as 3 fases. Só que cada fase são colocados 3 cabos. Como assim? O pessoal vai entender. Eu vou falar assim, o pessoal vai entender. Eu tenho RST, rede sistema trifásico. Eu tenho as 3 fases. Só que na linha de transmissão são passados 3 cabos em cada fase. Aí o pessoal vai perguntar: são passados 3 cabos porque por uma longa distância de transmissão vamos ter uma perca por efeito corona. E quando a gente bota mais de um caminho, a gente vai estar minimizando o efeito corona, o efeito harmônico na rede. A gente vai ter menos perca. Com isso é feito para minimizar as percas. Vai ter o condutor também, vai ter a distância, é tudo calculado. Tem distância de 100 km, 200 km, qual vai ser a bitola do cabo. O cabo nessa rede é cabo de alumínio, porque a resistência é mais baixa e a bitola é menor. Fosse colocar uma bitola fosse botar um material de cobre, a resistência era maior, a bitola do cabo ia ser maior, o custo ia ser maior. A parte de estrutura ia ser maior, o custo ia ser maior. E para a gente ia ser o consumidor final, no final a gente ia pagar mais caro. Com isso tudo é feito estudos, o pessoal da engenharia, é tudo feito estudo, calculado, para chegar nesse ponto. Estrutura, rede, bitola do cabo, qual é o nível de tensão que vai aguentar, qual é a distância, qual o valor que vai ser investido, qual é o gasto que vai ter o investimento. Todos esses processos. A gente está falando sobre a parte de transmissão. A gente passou pela parte de transmissão, vamos chegar na parte de distribuição. A parte de distribuição, quem toma de conta é as concessionárias. Aqui na Paraíba é a Energisa. Fosse em outro estado, fosse em São Paulo, por exemplo, fosse no Ceará, era outra concessionária, era a Enel, tomar de conta. Fosse em São Paulo, a CEF, São Paulo, na Bahia, Rio Grande do Norte aqui, que é outra concessionária que toma de conta. Quando entrega a parte de distribuição à Energisa, ela vai receber da Chess, por exemplo, vai receber da Chess, da rede de transmissão, ela vai receber. É igual a gente tem um vídeo que o pessoal da Energisa coloca uma pizza, fazendo a distribuição da fatia de pizza, o consumidor. É como eu estou explicando aqui, mas estou explicando uma parte mais técnica, voltado para o pessoal que não é da área vai entender, minha forma de explicar vai entender melhor. Eu não estou falando a fundo na parte
técnica objetiva, não. Eu tô falando de uma forma que quem não é da área vai entender a explicação no vídeo. Eu tenho uma rede de distribuição da concessionária da Energisa, por exemplo, aqui na Paraíba. Ela recebe a transmissão, ela recebe o nível, ela recebe 230 kV da Chess, um exemplo da Chess. Ela recebe esse nível de tensão, ela vai abaixar o nível de tensão dela para 69, para 3.8 e vai fazer a distribuição para as unidades consumidoras, que vai ser a gente. Um exemplo, a Energisa, ela trabalha com o sistema nível de tensão, por exemplo, 69 é alta tensão, 13.8 ela é média tensão. Só que passou de 1000 volts, corrente alternada pela NR10 é considerada alta tensão. Só que pela norma, alta tensão é acima de 34,5 kV, é alta tensão. Mas só que a gente tem que ver NR10. Passou de 1000 volts, corrente alternada, alta tensão. Passou de 1500 volts, corrente CC, corrente contínua, considerada alta tensão. Esses critérios, umas coisas técnicas, mas a gente vamos voltar para o contexto da gente, para a gente não sair do assunto. Estou falando nessa parte, o pessoal ainda dá uma entendida, porque a gente está falando nível de tensão, a gente pega na concessionária na distribuição 3.8 da Energisa, passa nos postes as 3 fases, 3.8. Aí entra no transformador. O transformador, aí, quando ele entra 3.8, ele vai entrar no primário, ele vai entrar 3.8 kV. E vai sair no secundário 380, 220 no secundário. Na entrada eu entro 13.8, 13.800 volts e eu saio no meu secundário 380, 220. E nisso eu vou estar jogando para a unidade consumidora, que seria a gente. Se a gente é uma unidade consumidora, uma residência, uma casa, a gente é uma residência, uma indústria, um comércio, vai ter se enquadrar naquele nível de tensão. Se eu tenho um consumo X, meu consumo é baixo, minha rede é monofásica, 220 volts. Meu consumo é alto, eu tenho que me enquadrar pela NDU 001 da Energisa. Cada concessionária tem seus NDU. Eu me enquadro pela NDU 001 da Energisa. Vou me enquadrar qual é. Eu tenho minha unidade consumidora. Qual é o meu nível de tensão que eu tenho que receber? Qual é a minha potência que eu tenho? Vou na NDU 001, vejo os parâmetros, vejo lá tudo escrito lá, me encaixo nessa 220, categoria 220. A minha unidade consumidora ela não se encaixa em 220, ela tem uma potência maior. Eu vou me encaixar no retifásica 380. Uma residência, comércio e indústria, ela se encaixa com a retifásica 380 até 75 kW, até 75 mil watts. Ela se encaixa como retifásica, sem precisar de uma subestação. Passou de 75 kW, ela precisa ter uma subestação própria dela mesma. Pode ser uma subestação aérea, pode ser uma subestação abrigada, não importa. Passou de 75 kW, tem que ter subestação. Tá na NDU 01. Passou de 75 kW, já tem que se encaixar como unidade consumidora de média tensão. Já tem que ter um transformador transformador de 75 ou um transformador de 112,5 kVA. Aí vai nesse nível de potência. A gente vai tendo os níveis. Só que a gente tem uma unidade consumidora que ela recebe um nível de tensão 220. Ela não vai precisar de transformador nada, porque ela é 220, a potência dela é 220. Eu tenho uma unidade consumidora que é 380 volts até 75 kW. Ela não vai precisar de uma subestação aérea. Subestação aérea quando o transformador é no poste.
Subestação abrigada é quando é dentro de um cubículo, dentro de uma casazinha de força, toda fechada, de mureta toda fechada. Com isso não se encaixa. Se passou de 75, tem que ter subestação própria. Abaixo disso, não precisa de subestação. As unidades consumidoras, um medidor, dois medidor, até 3 unidades consumidoras com 3 medidores, ela não precisa de projeto de padrão de entrada. Passou de 3 unidades consumidoras, ela precisa de projeto de padrão de entrada para a unidade consumidora para quadros coletivos. Aí tem que ver na NDU da Energisa, qual os parâmetros, qual o que eles pedem, qual nível. Lá vai ter tudo: bitola de cabo, seção de cabo, tubulação, nível de os níveis de tensão, as categorias de nível de tensão, A1, A2, A3, tem tudo lá na categoria da Energisa. Eu expliquei desde a geração, transmissão, distribuição até a unidade consumidora, que é a gente. Se gostaram do vídeo, muito obrigado. Vamos melhorar mais ainda cada dia. Conhecimento, a gente tem que compartilhar o que a gente aprende, o que a gente vai adquirindo no dia a dia. É isso aí.